um texto do Evangelho de Jesus Cristo conforme Lucas, aliás, conforme João. O capítulo é o 5. Evangelho de Jesus Cristo conforme percebeu o apóstolo amado João. Capítulo 5, eu quero ler dos versículos de 1º até o 8º. Onde encontramos a seguinte narrativa. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos e coxos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que porventura tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém. Meus queridos irmãos e amigos que nos assistem, que nos ouvem, que nos acompanham, eu tomo essa passagem aqui esta noite para trazer para o seu coração, para o nosso coração, uma palavra de esperança, de renovo para a sua vida. É um dos muitos milagres que Jesus operou enquanto peregrinou por essa velha e cansada terra, que da ótica do evangelista João, do apóstolo João, foi narrado naquela perspectiva ou naquele objetivo de fazer conhecido a magnificência de Jesus como Cristo de Deus, como o Verbo de Deus. E nesse aspecto João é mais seletivo do que qualquer outro evangelista, ou dos outros evangelistas. Inclusive os estudiosos denominam os outros evangelhos de evangelhos sinópticos, pois que podem ser observados numa sinopse, numa visão ampla, e eles narram mais ou menos os mesmos fatos, com algumas poucas diferenças da vida, obra e ministério de Jesus. João, porém, do seu lado, do seu modo, tendo em vista o seu objetivo, que é de apresentar Jesus Cristo como o Verbo de Deus, o Cristo eterno, o Criador e mantenedor de todas as coisas, selecionam. Aliás, ele seleciona daqueles muitos milagres que Jesus operou, alguns que estivessem mais diretamente construído. E ele, construindo essa ideia que ele tinha em mente, de apresentar Jesus como Cristo, como eu já disse, e a partir deles traz verdades para a igreja do Senhor em todo o tempo, e para você, meu irmão e meu amigo, que conosco participa desse momento aqui. É curioso observar que é Jesus que toma a decisão de ir a Jerusalém. E ele vai a Jerusalém no momento de uma festa. Festa dos judeus. E aqui a gente já começa a perceber que, tal qual nós estamos vivendo esse momento, a vida, tal como ela é sempre um misto de alegrias e tristezas, amor e ódio, sombra e luzes, saúde e doença, vida e morte. Porque naquele ambiente
que estava acontecendo uma festa, tinha uma outra realidade de pessoas extremamente necessitadas. O texto diz aqui que ali jazia, não poucos, mas diversas pessoas, muitas pessoas, algumas sofrendo as doenças mais variadas, cegos, coxos, paralíticos, que jaziam naquele lugar, próximo à porta das ovelhas, junto ao tanque, naquela que era conhecida como a Casa da Misericórdia, Betesda, significa exatamente isso, a Casa da Misericórdia. E isso retrata, de alguma medida, a vida humana, nossa trajetória aqui. Paradoxalmente, às vezes o sonho que almejamos alcançar, ainda que por ele lutemos, e é preciso que continuemos lutando pelos nossos sonhos e ideais, sempre nos reserva também momentos de tribulação, angústia, como esse que nós estamos atravessando, não só aqui em Goiânia, Goiás, não só no Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Mas a grande verdade é que Jesus, o nosso Senhor, o Cristo de Deus, Ele vem para essas realidades, para essa situação, e Ele tem sempre uma palavra, tem sempre um toque curador, um toque transformador. É o que nós veremos aqui nesse texto. E é curioso observar aqui que o versículo de número 4 e 5, aliás, a partir do 3 vai dizer que junto à porta das ovelhas e próximo àquele tanque, que em hebraico chama-se Betesda, eu já disse casa de misericórdia, ela tinha um alpendre assim chamado. Jesus entra lá. E aí eu quero que você guarde comigo essa verdade. Não obstante a vida às vezes nos reservar momentos de tristeza e esse misto que a vida sempre nos coloca, de alegria e tristezas e sombras e luzes, Jesus é perito, Jesus é especialista em aproximar-se da gente, de nós, exatamente no momento da mais aguda necessidade que porventura tenhamos. E observo aqui nesse texto que aquela multidão de pessoas extremamente necessitadas, que jaziam ali naquele tanque, dentre muitos que ali necessitavam, naquele dia, a presença transformadora, curadora, milagrosa de Jesus, a sua atenção voltou-se para um homem específico. Um homem específico. Aqui eu quero que você guarde também uma segunda verdade. Em meio à realidade, por mais adversa que porventura estejamos vivendo, por mais difícil que esteja a situação, e até ainda que seja tamanha multidão, eu quero dizer que Jesus sempre trata com indivíduos. Jesus sabe quem é você. Jesus conhece a sua dor. Jesus sabe, até mesmo como nesse texto está dito, quanto tempo você carrega essa prova, quanto tempo você está lutando para vencer alguma situação. E o fato é que, dentre tantas pessoas, conforme o texto descreve, a atenção de Jesus se voltou para um homem que, entre todos, foi olhado, foi enxergado, foi atingido pelo olhar de misericórdia
daquele que pode todas as coisas, daquele que pode mudar qualquer realidade de doença em saúde, toda adversidade em possibilidades variadas, toda tribulação em vitória. Ele é poderoso para fazer. Quem sabe essa noite você que nos assiste, você que nos ouve, está vivendo situações assim. Eu quero dizer para você, fique atento. Jesus pode aproximar-se da sua vida hoje, trazendo aquela resposta, aquela solução que você busca, que você espera por tantos anos durante a sua vida. Mas esse texto aqui nos coloca também na descrição de João, que aquele moço, não obstante atingido, alcançado pelo olhar misericordioso de Jesus, tinha algum impedimento para que a bênção efetiva de Deus o alcançasse, pastor Bonifácio. E de certa forma, isso pode atingir, alcançar você também, muitos de nós. Veja que Jesus chega junto àquele homem, e ele estava preso em alguma situação que impedia de que ele, diante da bênção, diante daquele que poderia mudar a sua vida, como de fato mudou por iniciativa de Jesus, ele se colocar, ele estender as mãos, de imediato, de pronto, e receber a bênção. Isso eu coloquei aqui, coisas que impedem a gente de alcançar a bênção de Deus. Primeiro, o perigo das crendices. Eu sei que dizendo isso, pode que algumas pessoas pensam, mas seria necessário isso? Dizer isso? Eu explico por quê. Que os versículos 4 e 5 dessa narrativa, quem tem uma Bíblia mais nova aí, essas versões mais novas, vai observar que está entre colchetes. Os entendidos chamam esse tipo de texto de editoração, ou texto de explicação. Que pastor Bonifácio, as pessoas chegavam junto à porta das ovelhas, junto àquele ou junto àquele alpendre, e ficava sempre perguntando: o que tem a ver porta de ovelha, tanque e alpendre, e pessoas doentes jazendo aqui? Eu preciso dizer aos amados irmãos, para elucidar, para fundamentar o que eu estou compartilhando com vocês, é que os versículos 4 e 5 desse texto não é parte da lavra original do apóstolo João. Tanto é que em Jesus não endossou a crendice daquele homem. E até hoje, se nós não superarmos determinadas crendices, superstições, né? Elas às vezes nos impedem de prontamente receber a bênção do Senhor. Evidentemente, algum copista, mais tarde, querendo facilitar o entendimento dessa pergunta que porventura se fazia: o que tem a ver porta de ovelha, tanque de água, com doente, paralítico, coxa aleijada? Essa gente tem que ficar, no mínimo, em casa, senão em algum lugar de tratamento, ou uma estalagem de tratamento, porque estão aqui, que acreditava-se que de quando em quando um anjo descia e movia as águas. Isso é perigoso. Quando nós não conseguimos observar a palavra de Deus, eu falei aqui na live de terça-feira, sobre o encontro de Jesus com Filipe, André e especialmente Natanael. E Jesus coloca ali naquele encontro, nesse mesmo evangelho, a importância da palavra revelada, da palavra de Deus. E essa palavra exatamente é que vai causar, que vai provocar
a mudança, a transformação e a bênção na nossa vida. Mas ela também, quando percebida, assimilada, estudada, compreendida, guardada no coração, ela vai impedir você de acreditar em crendices que pode, porventura, ser impedimento para você chegar à bênção que Jesus, que Deus tem para a sua vida. Mas há um outro impedimento que eu vejo na vida deste homem aqui. Um profundo senso de autocomiseração, de miserabilidade. Ele se sentia muito miserável, autocomiserado, porque quando Jesus se dirige a ele, lá no versículo de número 6, a parte B, Jesus já tinha informação de quem ele era. A Bíblia não diz que ele estava ali no tanque há 38 anos. O texto afirma que ele era paralítico há 38 anos. E Jesus, e o texto diz o versículo de número 5, aliás, o versículo 6, a parte A, Jesus vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, Jesus chega para ele e diz: queres ficar curado? Sabe o que ele diz? Não tenho ninguém. Deixa eu dizer para você, estamos vivendo um tempo de crise. É natural que nós soframos nesse embate que estamos passando, sensação de, às vezes, de incompetência, inapetência, dificuldades estão batendo à nossa porta. Nós, pastores e obreiros da seara do mestre, nós cristãos, respeitando aí as autoridades devidamente constituídas, estamos cerceados de proceder com a agenda, com os trabalhos da igreja. Isso às vezes nos deixa uma certa frustração. E até em certo momento, se não cuidarmos, um senso de indignação com tudo isso aí. Mas o que eu quero dizer para você, isso às vezes até é legítimo, mas isso não pode tirar de nós a força, a consciência, aquela convicção de que nós podemos muito em Deus e que essa situação, por mais absurda e adversa que seja, ela não vai tirar de nós a capacidade de reagir, a coragem de reagir. Isso é necessário para que eu e você não assumamos a figura de vítima e nessa realidade tenhamos essa atitude. A palavra do homem foi: eu não tenho ninguém. Deixa eu dizer para você, meu irmão e amigo, ainda que todos te abandonem, você tem alguém. Olha que curioso. Quem estava se dirigindo, quem se dirigiu àquele homem, quem estava com ele falando era o Cristo de Deus, aquele que logo após vai proferir sobre ele uma palavra de bênção, e ele dizendo: não tenho ninguém, você tem, Deus está contigo, a graça do Senhor é sobre a sua vida, a bênção do Senhor está sobre a sua família, você tem alguém. Então não se deixa dominar por nenhuma sensação de autocomiseração, de autopiedade. Saia desse poço. É verdade que, ante a certas situações, a gente precisa reagir. Que às vezes é melhor a verve, o discurso revoltado, do que o silêncio cínico. Mas nós não podemos permitir que a realidade nos amordace, que a realidade roube a nossa força e nos faça prisioneiros dessa realidade de autocomiserabilidade, de autocomiseração, de autopiedade. Ele falou: eu não tenho ninguém. A igreja tem o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Você, filho de Deus, você tem a graça do Senhor sobre a sua vida. Você, família do campo de Campinas, que porventura está passando por alguma situação nessa calamidade maior, você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem líderes espirituais, você tem alguém que pode te ajudar. E não permita que isso impeça a bênção de Deus sobre a sua vida, porque você tem alguém, além de Deus, para te ajudar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas já partindo para o encerramento,
tem algo mais aqui, um terceiro impedimento que aquele homem precisava vencer. Eu fico pensando que tem certos relatos de milagres em especial na Bíblia que parece que está muito assim, quase aquela ideia, está na cara, está tão evidente. Escute bem, Jesus chega a uma realidade, eu já disse, de festa e no mesmo contexto um ambiente de dor, tristeza, de tragédia. Jesus passeia por ali, ou pelo menos passa por ali. O versículo 6, a parte A, você leu comigo, diz que Jesus vendo aquele homem naquele estado, e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, Jesus chega para ele e parece fazer uma pergunta muito óbvia. Queres ficar curado? Ora, se o texto diz que Jesus se informou, ou pelo menos o texto diz que Jesus sabia do estado daquele homem, e que ele estava ali já há algum tempo, e o texto usa uma expressão um advérbio de intensidade, muito tempo. Por que Jesus chega para ele e pergunta: queres ficar curado? Deixa eu dizer para você, isso é próprio para eu acho que isso é necessário, ainda que não próprio, mas necessário para um tempo como estamos vivendo. E tem a ver com o que eu disse há pouco. Antes de Deus fazer algo por você e algo por nós, Ele precisa mudar, primeiramente, nossa atitude pessoal em relação ao problema e à situação que vivemos. Precisa mexer com a nossa vontade. Vou dizer por quê. Pelo menos tentar fazê-lo. Explicitar por quê. Tem pessoas que não vão querer mudança. Há pessoas que penso que não é o caso deste aqui, embora ainda que inconscientemente ele estivesse inviabilizando momentaneamente a bênção de Deus sobre a vida dele, prefere permanecer na fila da cesta básica. Prefere permanentemente estar nesse estado de autocomiseração. Precisa permanentemente ter estampado na face a tabuleta de coitadinho. Jesus chega e diz: queres ficar curado? Não é só nesse caso, nesse milagre aqui, que Jesus faz essa pergunta. Jesus estava passando por Jericó um dia, na sua última viagem do norte para o sul da Palestina. E a Bíblia diz que um cego ouviu falar dele, e ouviu o tropel da multidão, e ele sabia que Jesus passava por ali. E a Bíblia diz que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns até disseram: pare, ele está indo num cortejo, e na verdade era mais do que um cortejo, era uma romaria, porque multidões de todas as partes daquela região, e até de países vizinhos, estavam subindo para Jerusalém, para a festa dos pães asmos, e por conseguinte a festa também da Páscoa. Cala, ele não vai te atender. A Bíblia de Jesus parou e disse: trazei-mo. Levaram-no a Jesus. Assim que ele chega a Jesus, Jesus olha para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Eu fico olhando aqui, pastor Lucas Fernandes, por que naquela realidade Jesus se aproxima, Jesus conhece o estado daquele homem, Jesus sabe de toda a realidade daquele homem e pergunta: o que queres que eu te faça? Deixa eu dizer para você, meu irmão, meu amigo, a bênção de Deus precisa ser primeiramente desejada, segundo, buscada, terceiro, experimentada, quarta, desfrutada, quinta, compartilhada. Nem Deus pode fazer muito por alguém que não queira.
Eu sei que por N razões, e não é o teor da minha palavra, eu já estou encerrando, mas nós temos dificuldade de conciliar a soberania e o governo de Deus, na sua providência e provisão, mas na sua providência com a responsabilidade e a liberdade humana. Porque para aquele que não tem uma visão mais ampla da revelação de Deus, as Escrituras, ele acha que são verdades mutuamente excludentes. Não, não são. Deus pode todas as coisas, mas Ele sempre vai respeitar a minha e a sua vontade. Ele não atropela vontades. E a gente precisa entender, inclusive em função e pelo fato de estarmos atravessando esse momento. Saiba disso, meu querido irmão e amigo. Nem tudo que acontece é da vontade de Deus. Vontade diretiva, eu digo. Mas nada que acontece pode frustrar a vontade de Deus para a sua vida, especialmente para o seu povo. A gente precisa entender, aceitar. Olha aqui, eu encerro aqui nessas palavras e com a minha conclusão. Aceitar o fato de que, no que concerne a multiforme sabedoria de Deus, no seu plano eterno de agir soberanamente neste universo, especialmente no que diz respeito àquilo que ocorre, que acontece com a nossa espécie humana caída, pecadora. A gente precisa levar, entender, aceitar que Deus é soberano para fazer tudo quanto o seu eterno propósito determina fazer. Mas Ele vai sempre, como Jesus chegou para aquele moço, quer ficar curado, mexe primeiro com a vontade dele, o querer dele. Sabe por quê, meu amado irmão? Precisamos entender também que por seu caráter, por aquilo que Deus é, escute o que eu vou dizer, por aquilo que Deus é, pelo seu caráter essencial, Deus não pode não no sentido de lhe faltar poder, mas no sentido de que Deus não pode pecar, por exemplo. Não pode porque é incongruente com a sua natureza. Assim como luz é incompatível com trevas. Luz jamais pode ser trevas. E trevas jamais será luz. Portanto, Deus não pode tomar a alma por sua soberana vontade e onipotência tão somente. Ele não pode sitiar a vontade do homem e tomá-la de assalto, vencendo-a e destruindo-a. Pois se isso acontecesse, esse ato não abençoaria o homem, apenas devastaria aquilo que mais dignificante ele tem, que é o seu senso de autodecisão. Aquilo que determina a imagem de Deus desse homem, que é o senso de autoexistência, autodeterminação, a volição ou a vontade, a sua liberdade e a sua moralidade. Bom, e aí eu vejo que, vencido esses impedimentos, o que acontece? Jesus olha para aquele homem então e diz assim no versículo 8, levanta-te. Eu gosto disso aqui. Essa é a última verdade que eu quero compartilhar com você, encerrando essa live. Você precisa estar não apenas aberto, mas disponível à palavra poderosa e transformadora de Deus na sua vida. Veja bem que Jesus, olhando aquele moço, vendo aquele senhor, certamente já um senhor de meia idade, porque estava com 38 anos, paralítico.
e ele derrama ali sua alma. Jesus faz a ele essa pergunta diretiva: quer ficar curado? E ele tenta ainda se enxafurdar ou usar aquela sua situação. Jesus olha para ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabe qual é a grande verdade aqui? A palavra que Jesus proferir sobre a sua vida, a palavra de Deus tem poder para acabar com toda a inutilidade, com toda a sensação de incapacidade que toma conta da sua vida, da sua família, quem sabe da sua empresa. Ouça essa palavra para Deus, de Deus esta noite. Para aquele moço, para aquele senhor, foi dialogando com ele, ouvindo aquelas palavras dele, foi a expressão, na verdade, uma ordem de Jesus, proferida autoritativamente, com a autoridade de Deus sobre ele, dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Naquele dia e naquela hora, aquele inútil, incapaz, sofrido, e até de certa forma, como eu disse aqui nas minhas palavras, autocomiserado homem, a Bíblia diz que imediatamente ele se levantou, tomou o seu leito e andou. E aí na minha última frase aqui, eu acho fantástico esse milagre. E foi a partir deste milagre que João começa então a narrar a controvérsia dos judeus com Jesus. E João tinha por propósito isto. E o desencadeamento daquela situação foi que aquele homem agora com seu leito, sua maca, sua esteira sobre os ombros, começa a andar. Mas você precisa, e a última declaração aqui, entender que a bênção de Deus precisa ser abraçada, recebida, experimentada pessoalmente. As pessoas não vão te aplaudir pelo melhor. Eu fico olhando como é que os judeus não perceberam o milagre que ocorrera com aquele paralítico, pastor Bonifácio. Mas perceberam a cama nos ombros dele. E aí eu encerro. Por que eu faço essa colocação? Para voltar a alguma questão que eu coloquei na introdução. A igreja nunca será tratada amistosamente neste mundo. Penso até que esse momento haverá de fazer-nos entender, compreender, que a gente precisa repensar uma série de fatos e ocorrências e acontecimentos e, outra vez, voltar a ser aquela igreja comprometida, única e exclusivamente com o plano e o propósito de Deus no mundo. Se inteirando, participando, evidentemente, como comunidade também que é, como grupo social que é. Mas ela precisa repensar o modo como participa. Porque tal qual aconteceu com este homem aqui, o sistema aí fora nunca vai perceber, nunca vai enxergar o melhor que Deus faz em nós, por nós e através de nós. Os homens são mais tendentes a perceber a cama no ombro, nos ombros de um ex-paralítico, do que perceber o milagre operado por Deus da sua vida. Eu quero encerrar orando com você, meu querido irmão e amigo. Quem sabe você precisa de um milagre hoje na sua vida, na sua família. Jesus está chegando para essa sua realidade. Ele está presente. Você não está só, eu já disse em algum momento aqui. E você pode ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, em meio a todo o barulho ensurdecedor que porventura existe à sua volta. Deixa eu dizer para você, se Jesus chegou, não espere o anjo mover as águas. Ele tem a bênção de pronto para você. Se Jesus chegou, não espere a circunstância ser alterada, porque Deus pode agir na pior das circunstâncias e tirar você
dessa situação, dessa realidade triste que porventura você esteja vivendo. Você crê nisto? Ore então comigo. Pai querido, Deus de amor, Deus de infinita bondade e misericórdia, nós subimos a esta casa esta noite para essa live, e nós não sabemos quantos lá do outro lado, sintonizados conosco, estão vivendo situações, as mais diversas situações de extrema dificuldade, de angústia na alma, de paralisia psicológica, emocional, quem sabe até espiritual, engodados por falsas promessas, acreditando em crendices, às vezes até esperando uma solução que venha de alguma articulação do sistema vigente nesse nosso mundo, nessa nossa sociedade. Deus, tantas das vezes seus filhos, cada um de nós vivemos realidades assim. Tem festa na cidade, mas muitos ainda estão à beira do tanque, aguardando anjos, aguardando uma solução. Se tem filhos teus nessa realidade, Senhor, vem para esta família, chega a essa realidade. Tu és conhecedor de todas as coisas, tu sabes, e não apenas sabes à distância, tu empatiza-se conosco. A tua presença faz a diferença, e a tua palavra pode mudar realidades que ao longo dos anos, quem sabe, dos tempos e das lutas de seus filhos não foram alteradas. Vem sobre cada um dos seus filhos, vem sobre nós e nos ajuda a triunfarmos de toda situação e em qualquer circunstância. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.